Olá, queridos alunos! Aqui quem fala é a professora Rayana. Tudo bem? Já faz mais de 3 meses que nós estamos sem aulas presenciais. E eu sei que vocês estão acompanhando as aulas pela TV Cultura. Por isso, resolvi deixar também a minha contribuição para o desafio que é estudar em tempos de pandemia. Neste vídeo, nós vamos começar o estudo sobre o gênero artigo de opinião. É importante que vocês façam anotações no caderno. Pausem o vídeo sempre que sentirem necessidade e, ao final, vocês podem clicar na descrição do vídeo para acessar novamente os textos que serão citados aqui. Tenho certeza de que em breve estaremos juntos novamente na escola. Enquanto esse dia não chega, vamos manter contato por aqui. Vamos lá! Comece escrevendo em seu caderno o título da aula de hoje: Como identificar o ponto de vista em um artigo de opinião, e a data em que você está assistindo a este vídeo. Nosso objetivo aqui é compreender que um texto argumentativo sustenta-se em torno de uma tese, ou seja, um ponto de vista central que o autor pretende defender. Geralmente, esta tese revela seu posicionamento diante de um tema polêmico, isto é, que divide opiniões. Vamos começar nosso estudo analisando esta imagem. O que você entende? Como você interpreta esta ilustração? Qual é o objeto que está no centro da discussão? E qual é a opinião de cada homem sobre ele? Qual deles tem razão? Você deve ter notado que o objeto da discussão pode ser tanto o número 6 quanto o número 9. Tudo depende do ponto de vista, não é mesmo? Por isso não podemos dizer que um ou outro homem estejam errados. Na verdade, estão vendo o mesmo objeto, mas com diferentes pontos de vista. Esta é a expressão-chave para esta aula: pontos de vista. Anote aí no seu caderno, para você não esquecer. Certamente, ao longo de sua vida escolar, você já teve que opinar, discutir ou argumentar sobre algum assunto. Não existe cidadania se não temos opinião sobre a situação da nossa comunidade, do país e do mundo, sobre nossos direitos e deveres, sobre a ação do poder público. Mas também temos opinião sobre o desempenho do nosso time de futebol, os acontecimentos do trabalho e da escola, a novela. Podemos emitir opiniões à toa, na base do eu acho, ou reforçá-las com argumentos e informações convincentes. Emitir opiniões com bases sólidas é uma competência social básica para o indivíduo, que passa a ter melhores condições de defender seus pontos de vista e interferir nos rumos dos grupos e comunidades que integra. A sociedade também ganha quando as pessoas expressam opiniões fundamentadas, pois para argumentar é necessário refletir e se informar. E as pessoas reflexivas e informadas constituem, com certeza, cidadãos mais capacitados. Viu como essa competência é importante? Agora nós vamos ler um texto publicado no site Nexo Jornal, em junho deste ano. Trata-se de um artigo de opinião. Ao final, você deverá identificar o ponto de vista da autora. Para isso, você irá responder algumas perguntas que eu vou deixar no final deste vídeo. Vamos à leitura. O pagamento do auxílio emergencial deve ser estendido? 4 de junho de 2020. Questões políticas, morais e fiscais são citadas pelos que se opõem à ampliação da renda básica voltada para a parte mais vulnerável da população na pandemia. Nossa convivência com a Covid-19 é feita de muitas incertezas e algumas poucas certezas. Bolsonarismos e trumpismos à parte, é certo que evitar o contato próximo com outras pessoas é a melhor estratégia conhecida para evitar a propagação da pandemia. Isso é afetado pela desigualdade econômica. Estará protegido quem tiver recursos para ficar em casa. O luxo da escolha é função da renda. Isolamento social não é para quem quer, é para quem pode. Os mais vulneráveis estarão mais sujeitos ao contágio e protegerão os mais afortunados. Esse caminho, contudo, não é inevitável. Pode ser minimizado por meio de políticas que diminuam a desigualdade de oportunidades no isolamento. Foi esse o espírito da aprovação da renda básica emergencial pelo Congresso Nacional. O valor pago pode variar entre R$ 600 e R$ 1.200 por domicílio.
Em sua implementação, o governo Bolsonaro não frustrou nossas expectativas em relação à sua incapacidade operacional. Cadastrou pela internet, penalizando os mais pobres, atrasou o desembolso, fez pagamentos a beneficiários errados. A despeito disso, a Caixa Econômica Federal informa que foram feitos 2 desembolsos a cada um dos cerca de 58 milhões de beneficiários. Mas a lei aprovada em março de 2020 autoriza apenas mais um desembolso, pois a ilusão, à época de sua aprovação, era de que 3 meses seriam suficientes para nos livrarmos da Covid-19. Será o suficiente? Não creio. Hoje sabemos que nossa convivência com o vírus será longa. Estimativas ainda incertas indicam que apenas em julho deveremos atingir o pico de infectados, ponto a partir do qual o ritmo de contágio começaria a cair. E de qualquer forma, a economia deverá levar muito mais tempo para se recuperar. Estimativa do boletim número 8 da Rede de Pesquisa Solidária indica que se o ritmo de desligamentos no mercado de trabalho observado em abril continuar por mais 2 meses, cerca de 27% da força de trabalho será desocupada. Sem renda obtida no mercado de trabalho, perto de 1/4 da população brasileira estaria jogada na pobreza. Por que não estender a renda básica emergencial? São 3 as objeções à sua extensão. O benefício seria populista, argumentam alguns. O mesmo voto econômico que favoreceu Lula em 2006, por efeito da massificação do programa Bolsa Família, beneficiaria agora o presidente Bolsonaro. Há evidências de que isso já esteja ocorrendo. Pesquisa Datafolha realizada no final de maio mostra que o índice de ótimo e bom de Bolsonaro é quase o dobro entre os que pediram e já receberam o benefício, na comparação com os que ainda não receberam. A aprovação dos que não votaram nele, mas solicitaram o auxílio, representa 7 pontos percentuais de sua taxa de aprovação. Alguém tem dúvida de que Bolsonaro tudo fará para estender o auxílio emergencial? Ainda assim, o cálculo populista de Bolsonaro não é uma razão para fazer oposição à extensão do benefício. Seria cruel sacrificar os mais pobres a despeito de quem se beneficie dos créditos eleitorais da renda básica emergencial. Uma segunda objeção é de ordem moral e tem pedigree malthusiano. Sustenta que programas de renda incondicional ferem o princípio da responsabilidade individual ao criar incentivos para que os indivíduos optem por transferir aos demais a responsabilidade por sua própria sobrevivência. A escolha por declarar-se pobre e depender de programas sociais subtrairia indivíduos da atividade produtiva, reduzindo a riqueza agregada. A objeção deve ser levada a sério. Um programa dessa extensão requer o consentimento daqueles que pagarão impostos para financiá-lo. Não terá aceitação se não estiver assentado sobre uma crença compartilhada de sua importância e legitimidade. O fato é que a desocupação por efeito da Covid-19 não é fruto de uma escolha individual. Na realidade, a desigual distribuição das condições de convivência com a epidemia implica o princípio da responsabilidade coletiva. Os afortunados, que podem se dar ao luxo de escolher o isolamento, têm um dever moral para com aqueles cujas condições de vida restringem essa escolha. Os primeiros deveriam encontrar formas de retribuir aos segundos a imunização que estes virão a lhe oferecer. Esta retribuição não deve vir sob a forma da caridade. Antes, a solidariedade deve ocorrer pela via tributária. A terceira objeção é de ordem fiscal. A renda básica emergencial foi um sonho de outono. O inverno requer poupança, argumentam os opositores de sua extensão, prováveis leitores da fábula da cigarra e da formiga. De fato, o mesmo boletim Rede de Pesquisa Solidária apresenta a estimativa de que seriam necessários 120 bilhões para estender a renda básica emergencial por mais 3 meses. A objeção deve ser levada a sério. É preciso encontrar formas de financiamento da extensão da renda básica que evitem agravar o precário estado das finanças do Estado brasileiro. Algumas possibilidades incluem aumento da progressividade do imposto de renda, como sugerem Úrsula Pérez e Fábio dos Santos, a revogação da isenção de dividendos, o fim da isenção do imposto de renda para gastos com saúde e educação, a revisão dos regimes especiais simples e presumido,
bem como dos subsídios governamentais. Em suma, trata-se de tornar mais progressiva a tributação direta e rever a política de subsídios. Por razões legais, o aumento da tributação não poderia ser imediato. Nem é desejável que o seja, pois este deve ser previsível. Mas a tributação sobre os mais ricos no futuro poderia financiar o gasto com os mais vulneráveis deste ano. De qualquer modo, é falaciosa a discussão entre os servidores públicos e empresários sobre quem deveria dar sua contribuição neste momento. Não é a ocupação, mas a renda que deve identificar aqueles que têm um dever moral para com aqueles que serão obrigados a se render primeiro. Reduzir a pobreza e quebrar o Estado não andam necessariamente juntos. Antes de passar para a atividade, vamos conversar um pouco sobre o texto que lemos. Comecemos pelo título. Você notou que a autora faz uma pergunta? O título é uma frase interrogativa. O pagamento do auxílio emergencial deve ser estendido? Como sabemos, essa é uma estratégia valiosa para chamar a atenção do leitor, pois cria em nós a expectativa para identificar uma resposta ao longo do texto. E é justamente essa resposta que precisamos encontrar para perceber o ponto de vista da autora. Mas o desafio é que a tão desejada resposta não está explícita, ou seja, não é uma frase que se pode retirar do texto, mas uma construção de sentido que o leitor é levado a fazer. Vejamos. No final do terceiro parágrafo, a autora reformula a pergunta que intitula o texto. Por que não estender a renda básica emergencial? Nos parágrafos seguintes, ela apresenta 3 razões que justificariam o fim do auxílio emergencial, para quem defende essa tese. A primeira de ordem populista, a segunda de ordem moral e a terceira de ordem fiscal. Mas eu pergunto a vocês, a autora é a favor ou contra a extensão do auxílio emergencial? Responder a esta questão é a chave para reconhecer seu ponto de vista. Agora é sua vez de responder sozinho. Copie em seu caderno e responda com calma as questões a seguir. Se for preciso, acesse o texto novamente, clicando no link na descrição desse vídeo. Vamos lá! Número 1. A autora afirma que o isolamento social não é para quem quer, é para quem pode. O que essa afirmação significa? Número 2. Em nossa convivência com a Covid-19, os mais vulneráveis estarão mais sujeitos ao contágio e protegerão os mais afortunados. Segundo a autora do artigo, o que poderia ser feito para evitar esta realidade? Número 3. O que significa dizer que a extensão do auxílio emergencial seria uma estratégia populista? Pesquise o significado do termo populismo, caso precise. Número 4. Como vimos, um artigo de opinião organiza-se em torno de uma tese, isto é, uma ideia central que o autor visa a defender, sustentando-se em argumentos. No texto lido, qual é a tese defendida? Responda com calma, leia o texto mais de uma vez se for preciso, analise-o e responda o máximo que conseguir. Por hoje é só. Em nosso próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre o gênero artigo de opinião, além de comentar sobre essas questões que você vai responder. Um abraço a todos e até a próxima!